Começando mais uma live. Hoje é com a Neuza Arruda falando sobre neurofeedback. Boa noite, Neuza. Primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado a live. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Miriam. Você é uma excelente profissional. Obrigada. Eu tenho você e hoje vou estar falando de neurofeedback. Bom, sou psicóloga e antes do neurofeedback eu sempre, e agora também ainda trabalho com terapia familiar, mas tem um histórico, como é que eu cheguei no neurofeedback, né? Tá. Mas esse histórico, as pessoas não devem saber bem o que é o neurofeedback, poucas pessoas sabem, então é uma técnica de treinar o cérebro, né? E aí, de repente, pode se perguntar, por que preciso dessa outra técnica se tem yoga, se tem meditação, tem palavras cruzadas, tantas formas que eu poderia treinar meu cérebro. A diferença fundamental é que quando eu faço esses treinamentos, primeiro, o yoga é o mais que chega no treinamento do neurofeedback, porém, uma pessoa demora de 20 a 25 anos para chegar ao que o neurofeedback chega em meses, né? Então, a diferença de tempo é muito grande, né? Então, e não tem a medida. Você vai eu estou fazendo um grupo de meditação. As pessoas não sabem o que o meu cérebro está precisando. Onde é que as ondas cerebrais estão desalinhadas, estão precisando alterar alguma coisa, né? E o neurofeedback vai fazer isso. Ele, além do treinamento, ele vai fazer uma leitura do seu cérebro, ele vai olhar aonde as ondas cerebrais estão de uma forma inadequada, ou acima ou abaixo, porque isso causa muito transtorno, Miriam, causa muitos problemas para a pessoa, e ela nem pode imaginar que tem a ver com onda cerebral. Então, quer perguntar? Não, eu só queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, hoje eu estou aqui com uma pessoa que também quero saber tudo de neurofeedback, é uma técnica, né? Sim. E pela primeira vez eu estou numa live onde eu não conheço nada também. Foi como eu te falei, eu estou muito curiosa, eu não conheço essa técnica e eu queria saber. Então, eu queria que você me falasse o seguinte, é uma técnica, como você falou, de treinamento cerebral, é como eu acabo fazendo na hipnose, no controle mental, o controle mental eu consigo pelas ondas cerebrais, consigo chegar mais ou menos isso. O que eu queria saber é o seguinte, o neurofeedback é uma máquina, o que é? É uma técnica. O neurofeedback é uma técnica que ela usa uma máquina para amplificar um sinal do cérebro. Tá, entendi. Porque senão eu não consigo ver esse sinal. Então eu vou precisar de uma pequena máquina que ela vai amplificar esse sinal. E aí ela entra num programa de computador, que é o programa, ele vai me fornecer em tempo real gráficos do meu né? Pena que eu não trouxe nenhum para você ver, mas se eu achar algum aqui... Não, tudo bem, eu entendi. Enfim, quer dizer, se eu te procurar, você consegue fazer isso, você não precisa de uma outra pessoa, só você e você consegue fazer, certo? E normalmente, Miriam, são em duas situações que a gente faz o treino. A gente pode fazer, o primeiro deles é para atleta, quando ele quer aumento da performance dele, né? Atleta, cantor, músico, então me procuram porque precisa sair daquele patamar e aumentar a performance. Isso é uma situação. Ele pode estar tudo em ordem com o cérebro dele, mas ele precisa do treino, né? Por exemplo, nas Olimpíadas é usado muito. Hoje, qualquer competição se contrata equipe para fazer o treino dos atletas, né? Para quê?
do outro, para ele ficar melhor, para ele passar milímetros do outro. E também ela, a outra segunda situação, que é uma situação mais corriqueira, que é a autorregulação da pessoa. Como é que eu vejo se eu preciso me autorregular? Pelos sintomas que eu vou tendo. Eu posso ter insônia, dores de cabeça, uma coisa bem fácil de localizar. Quem tem TDAH, né? TDAH, ele vai precisar de um trabalho de neurofeedback para trabalhar o foco. Então, essas pessoas que têm alguma coisa que precisa ver a causa, o neurofeedback ele vai me dar essa ferramenta, primeiro, todas as etapas que ele tem. Primeiro, eu faço o mapeamento todo do cérebro, porque ele vai me dar a medida. Faço vários questionários, cada questionário tem a ver com a localização cerebral, as respostas, já é bem determinado para isso. E, enfim, isso vai compor o que eu chamo mapa cerebral. A partir deste mapa, eu vou analisar esse mapa junto com os gráficos e vou um protocolo onde, para você, Miriam, eu preciso pôr neste ponto da cabeça, e vai me determinar quais os locais onde eu preciso aumentar a onda alfa, onde eu preciso diminuir. Fala, nossa, diminui a onda alfa? Sim, vou te dar daqui a pouco um exemplo. Você vai ver que tem situações que a gente não espera que aconteça. Vou até falar agora. A gente tem um menino de 10 anos que foi com um diagnóstico de TDAH. E já estava medicado, tomava, se não me engano, Ritalina. Como muita gente. E ele só foi lá porque uma professora particular que sabia que eu fazia isso, falou, olha, eu não sei bem o que ela faz, mas as pessoas que ela atende ficam bem, então vai ver o que ela faz, porque é assim mesmo que chega, eu não sei o que ela faz. Bom, quando eu fui fazer, e ele tinha um efeito colateral do remédio, ele tinha muita dor de cabeça, o menino. Então a mãe ficou preocupada, vou tentar outra forma. E como o neurofeedback dispensa medicação, na maior parte dos casos, ela tentou. A gente estava fazendo a primeira avaliação, e tinha uma pessoa fazendo para mim, uma moça que trabalha lá na clínica, e ela me chamou, Neuza, tá errado aqui o gráfico. Ele está acordado, mas está parecendo onda de sono. E a gente olhou e viu, não. Então, ele tinha muita onda errada no lugar errado, quer dizer, onde ele deveria ter foco, ele tinha onda de sono. Que onda, você lembra? Ele tinha onda alfa, mesmo com o olho aberto. Tá. Como se ele estivesse dormindo. Então, ele olhava, ele estava olhando, mas estava dormindo. Como que uma criança dessa pode prestar atenção na escola? Como que a professora ou a mãe vai saber que está acontecendo isso com o filho? Às vezes, sacrifica a criança, olha, você tem que prestar atenção, tem que tomar mais Ritalina, sei lá. Mas não consertou, não corrigiu, né? E o neurofeedback vai corrigir essa alteração, né? Essa alteração que se deu com essa criança. Então, a gente pode ver nesses sintomas que vem nos procurar, gente com insônia, com fobia, com síndrome do pânico, são muitas coisas que pode ajudar, não são todas. A gente tem um manual que é americano, que vai classificar cada sintoma de 0 a 4, onde 4 eu devo fazer o neurofeedback, onde 1 ou 2, não, tente outra alternativa melhor. Então, é um guia que a gente tem para a gente se nortear. Agora, as pessoas podem estar se perguntando, quando surgiu isso que eu nunca ouvi falar? É novo, mas não é tanto, porque tem 5 anos já. Mas lá nos Estados Unidos, né?
51 anos, e foi um pesquisador, um japonês, Joe Kami, que ele queria saber o que esses sintomas, dentro da cabeça da pessoa, se tinha alguma explicação. E aí ele recorre à neurociência, porque para ele começar o estudo, porque a neurociência ela estuda o sistema nervoso, né? Ela estuda no sistema nervoso está o cérebro. Então falou, pronto, achei um jeito de começar a estudar. Então ele foi saber os porquês de cada comportamento e ele foi verificando diferenças nas ondas cerebrais. Bom, aí contando isso, foi evoluindo, né? E até que começou a chegar no Brasil algumas coisas relacionadas a isso, muito pouco. Eu tive a sorte de, na minha tese de mestrado, que eu fiz lá na Unifesp, eu fiz na medicina porque era com mulheres com endometriose. As mulheres com endometriose têm muitos sintomas complicados, desde ansiedade, depressão, insônia, dores. Ela tem muito sofrimento. E lendo para poder fazer minha tese, eu vi que nos Estados Unidos, inclusive alguns planos de saúde pagam 12 ou 15 sessões para as pessoas fazerem neurofeedback. Se não resolver, vai para um especialista. Achei isso maravilhoso. No Brasil, prevenção. Não era prevenção, era já quem tem a queixa, eles vão fazer. Então, vamos fazer neurofeedback, vamos ver se passa. Porque a hora que normalizar, vai passar, né? Vai ter um conforto muito maior se não passar total. Mas entendi. Que está a pessoa. Bom, e eles começaram a fazer esse atendimento e aqui no Brasil eu comecei a procurar loucamente quem entendia de biofeedback. Então, o professor na Unifesp, que era da terapia cognitiva comportamental, que eu fui conversar com ele, ele falou, tem um módulo que eu vou falar de biofeedback. Eu me matriculei, acabei ficando 2 anos, o módulo era uma meia horinha falando alguma coisa, e eu falei, poxa, ele falou, olha, você quer saber mais? Precisa ir para os Estados Unidos. Aí me deu lá algumas dicas e eu fui. Fui com a minha filha até, eu falo inglês, mas ela fala melhor. Falei, vamos junto. A princípio ela foi. Chegou lá, ela se matriculou em todos os cursos que eu fui fazendo. E a gente ficou um tempo lá. Voltamos para o Brasil, adquirimos o equipamento para amplificar as ondas cerebrais. É pequenininho, mas do preço de um carro, né? Com dólar assim alto é complicado. Mas, enfim, nós temos e viemos trabalhando até então. Ela lá no Rio de Janeiro, eu aqui. Ela é psicóloga também? Ela é especialista em neurofeedback. Se você quiser ser especialista, for da área de humanas, você pode fazer especialista. Né? Então, ela ficou trabalhando com o foco do que ela precisava. Isso foi há 23 anos já, né? Que a gente foi para lá. Bom, e a gente vem trabalhando agora. Não sei se tem alguma pergunta, deixa eu parar um pouquinho. Não, Neuza, eu gostei muito, se identifica muito com mais ou menos com o que eu faço. Eu trabalho também nos esportes, eu trabalho muito hipismo, eu trabalho basquete, tudo para potencializar já o que a pessoa tem. E eu gostei, mas o que eu gostei realmente que você falou foi o déficit de atenção. Por quê? Hoje eu trabalho muito com estudante, época de vestibular agora, eu trabalho com eles. E acontece o seguinte, a maioria toma Ritalina. Isso. Hoje, se você procurar um especialista, você fala assim, olha, meu filho não presta muita atenção. Ah, não tem problema nenhum, toma Ritalina. É uma vergonha. Concerta. Tem outro que chama Concerta. É uma vergonha isso, sinto muito falar isso, mas acontece. Então, você toma remédio a hora que você quiser.
É só você procurar e falar, olha, tem alguma dificuldade. Para você saber se uma pessoa tem déficit de atenção, são 11 nos Estados Unidos, são 11 horas de exame para você sair realmente, olha, não, essa pessoa tem. Aqui não. Aqui assim, você não prestou muita atenção? Pronto. Então você já tem. Déficit de E atenção. não é. Aí chama os pais. E como eu sou terapeuta familiar, vem a família toda. Exato, eu também atendo a família toda. Aí eu digo, não, vamos orientar isso, vamos ver, falta esse teste, falta esse, vai orientando, porque eu entendo que a família, a área que a gente trabalha, né, Miriam, é uma área muito difícil para leigo, porque o leigo não sabe onde procurar, ele fica perdido mesmo, né, e vai fazendo o que vão orientando, não é assim? Eu acho assim, eu acho que hoje é a procura do mais fácil, é o resultado mais rápido. Sim, sim. Entende? Isso eu vejo muito. É assim, ao invés de você procurar realmente a causa, você vai. Isso daqui é muito mais rápido, então vamos primeiro no mais rápido. Ao Com invés de certeza, você é isso realmente mesmo. ver o que vai ter um resultado. Então, eu gostei disso que você falou, porque é uma coisa que você realmente. Primeiro, porque não tem medicação. Então, não é que eu seja contra. Tem casos que tem necessidade de tomar uma medicação. Mas se você puder evitar, todo o tratamento que você pode evitar uma medicação, eu acho que é muito melhor. Porque tem efeitos colaterais. E o jovem hoje, ele toma muito estimulante, ele vai para uma balada, ou ele vai para o encontro com os amigos, ele toma. E a Ritalina, com esses energéticos que ele toma, eu já recebi casos graves de pessoas que misturaram e o efeito não é nada bom. Então, se você puder, eu vou inclusive falar desse teu trabalho, a gente vai colocar, eu vou colocar nas redes, porque me interessei muito por esse trabalho, porque déficit de atenção não é qualquer um que trabalha. Inclusive tem Esse outro. A gente trabalha muito com autista também, porque o autista, ele permanentemente tem ganhos na vida se ele for adequadamente trabalhado, sim, né? E que aí o autista é uma situação um pouco diferente, por exemplo, de quem tem déficit de atenção, que ele tem um começo, depois ele acaba, tem né? os três graus. Você trabalha com os três ou você trabalha só o inicial? Não, precisa ser só com mais leve, porque eles têm problema com som, Sim, eu faço um teste. Se ele conseguir, se ele não se irritar, se for suave para ele, mas muitos não querem, porque qualquer barulho que fizer, eles vão ficar nervosos, né? sim. Então, mas eu faço, então, aí o biofeedback, que é uma coisa que não é invasiva para eles, né? Aí eu faço uma outra forma, que não mexe com a cabeça deles. E me explica uma coisa, Nilson, a pessoa precisa cooperar com você, ou vamos dizer, eu te procuro, quero fazer um tratamento, te explico que eu tenho um déficit de atenção, eu deito, eu fico sentada, eu preciso fazer alguma coisa, ou você coloca os eletrodos e eu não preciso fazer nada. Como funciona isso? Você propriamente não faz nada, mas você senta numa cadeira Hum, e depende do que esse mapa cerebral vai me mostrar do seu cérebro, eu vou determinados procedimentos. Eu uso música, eu uso vídeo, eu uso, por exemplo, para déficit de atenção, eu coloco um vídeo e um sensor no dedo, né? Por tá. exemplo. E aí eu digo, assista o vídeo, eu não explico nada, porque ele vai ter que descobrir na cabeça dele quando é que ele focou. Então, eu ponho, por exemplo, se é surfista, eu vou pôr uma onda de surf para ele, um vídeo de surf. Quando ele para de prestar atenção, o vídeo para. Se ele Entendi. volta a prestar atenção, o vídeo roda. Então, isso é um estímulo para ele continuar. Aí ele descobre quando é que ele focou. Ele aprende a fazer isso. Se ele aprende a fazer isso, com a repetição de sessões de neurofeedback,
ele vai aprender a se autorregular. Quando ele precisar, até ele associa, às vezes, aquele som quando ele precisa se concentrar. Então, ele consegue esse procedimento pela vida fora sozinho, né? Não tem problemas com isso. Às vezes, a pessoa tem alguma coisa na vida dela, um problema qualquer que ela passou, e ela fala, Neuza, eu estou achando que eu preciso voltar. Eu falo, não, você precisa de uma manutenção. Então, vejo o que está acontecendo, aí ele toca a vida de novo, né? Dificilmente ele retoma para o tratamento original. Ele não... Tem uma coisa interessante para você, que você, a doutora Miriam, trabalha com hipnose também, sim, né? E você sabia que existe uma relação entre as ondas cerebrais e a terapia hipnótica? Sim, lógico. É porque quando você coloca em relaxamento, a primeira coisa que você faz é que você vai em alfa. Você vai para alfa tranquilamente. E o tipo de hipnose que eu trabalho, porque eu não trabalho com hipnose show, eu chego com a pessoa até teta, porque é assim que eu acesso o subconsciente. Senão, você não acessa o subconsciente. Você acessa o subconsciente de duas maneiras. Ou por repetição, ou por um relaxamento profundo. O meu relaxamento, você acessa o subconsciente. É assim, dessa maneira. Olha que maravilha. Por isso que eu trabalho... Nós trabalhamos parecido, então, hein? Por isso que eu estava falando. Eu trabalho com ondas cerebrais, com o controle mental também. Eu dou curso de controle mental para você chegar em teta sozinho. Que as pessoas sabem chegar em alfa, mas não em teta. E em teta é onde você faz a programação da sua mente. Porque muitas pessoas fazem meditação e em teta elas transcendem. Só que é a hora que você faz uma meditação ativa e você programa a sua mente. Não é em alfa, é em teta. Teta, sim. Sim, eu sei. Não. Você sabia que a hora que você... Eu sou apaixonada por tudo isso. Por isso que quando falou de feedback, tudo, eu queria entender qual é a relação, como funciona... porque eu gosto agora, muito. Essas ondas cerebrais, elas são tão assim sensíveis que quando muda a velocidade de luzes, por exemplo, numa danceteria, as ondas cerebrais se modificam. Sabia disso? As imagens fazem mudar. A música, por exemplo, quando eu fiz o meu relaxamento, o Aprenda a Relaxar, ele está em mais de 100 países. Para eu fazer o relaxamento, que é a base de hipnose, eu tive que estudar música, porque a música para te pôr em alfa tem que ser a música barroca. Só que a música barroca, ela é assim. Então, para te manter em alfa, eu colocava você em alfa e queria te manter em alfa. O que eu fiz? Sim. Eu fui atrás de uma música barroca que tivesse uma batida só, porque senão o seu cérebro ele foca e sai, ele foca e sai. Então, eu procurei uma música barroca com apenas uma batida, uma sequência. Olha que interessante. Só. Eu fui estudar música para conseguir isso. Não adianta, se você quer estudar o cérebro, você precisa estudar música, você precisa estudar a linguagem dele, que é totalmente visual, é imaginação, é tudo. Senão não Agora, funciona. Tanto precisa estar adequado e bem pensado, esse protocolo bem feito, que a mudança para mais ou para menos da onda cerebral também pode causar problemas. Então, precisa ser adequado para cada coisa. Por exemplo, a gente está usando muito hoje, geriatras têm mandado, gente, porque e não só geriatra, hoje a pessoa chega numa idade e fala, não, eu já vou me prevenir, né? O feedback, ele ajuda na longevidade da pessoa. Olha que... Né? Neuza, e crianças? Por exemplo, eu não trato crianças muito pequenas, eu não trato. Eu trato a partir de 6 anos, 7 anos, aí dá. Mas antes disso, você pode atender? Com que idade você atende? Como funciona? Pode atender, pode. É que normalmente, aqui no Brasil, o que chega para a gente já é
criança em idade escolar, porque é a escola que percebe alguma coisa. Entendi. Difícil a casa percebe, né? E então já chegou, mas é uma questão de meio que a gente vive, né? Que não chegam, a não ser um caso gritante, que chega mais cedo, mas sim, ele pode ser atendido a qualquer idade. Não, porque hoje em dia o que eu falo é o seguinte: hoje em dia, quando você tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa, antigamente a gente não via isso, mas hoje é muito comum você ver criança de 2, 3 anos, assim, ó, comendo unha, roendo unha. Gente, você não tinha isso. E isso é uma coisa, por exemplo, eu não trato isso. Se você for, eu agora vou entrar numa área, você é psicóloga, você sabe que se você for num tratamento com só exatamente a psicologia, exatamente isso, você vai demorar muito tempo para conseguir um resultado. Então, eu queria saber, se eu tiver um filho nessas condições e com 2, 3, 4 anos, se ele te procurar, ele vai ter um resultado bom, porque primeiro que está no começo, não é isso? Sim. E você Sim, tem uma consegue coisa tratar uma interessante. criança assim? Sim, e a criança pequena, ela tem uma vantagem. Ela, por causa da experimentação pelo ensaio e erro, ela vai aprendendo coisas na vida. Então, ela tem menos defesas do que o adulto. Então, o resultado dela é muito mais rápido. Ela fica muito menos tempo, porque rapidamente ela saca o que é para ela fazer. E ela faz, né? Ela faz com muita facilidade. Então, isso ajuda a ela não precisar de um monte de médicos, porque às vezes a criança chega aqui com muitos profissionais, ela tem fono, ela tem psicólogo, Ela tem uma tudo. equipe multidisciplinar, né? Tem que passar por vários profissionais. Eu tenho o hábito, assim, cada paciente que chega, eu pego o nome de todos os profissionais. Eu entro em contato com todos eles. Eu vou explicar o que eu estou fazendo e preciso explicar, porque esse profissional não tem da minha obrigação de saber uma coisa que ele não... A hora que ele vê que normalizando a onda cerebral vai melhorar na mudança do humor, faz uma mudança vai melhorar a memorização do estudo. Uma professora particular vai falar, nossa, melhorou muito. A longevidade mesmo. E tem outro aspecto. Tem um caso, até o neurofeedback nos Estados Unidos, ele teve um impulso muito grande nos anos 60, porque tinha um experimento que faziam com gato, e esse gato era treinado com neurofeedback. Aí tinha uma particularidade. Este gato ele desenvolvia uma parte do cérebro, que é o córtex sensório-motor, não importa, que impedia as pessoas, impedia de ter epilepsia. A NASA precisava que os profissionais lá dele fossem no foguete, mas tinha um combustível, uma coisa lá dentro que provocava epilepsia. Então, eles demoraram. Quando eles descobriram a história do gato, eles começaram a treinar o pessoal dele com neurofeedback, porque aí mudou o cérebro dessas pessoas. E aí, óbvio, foi nos Estados Unidos, foi com foguete, foi a NASA, então todo mundo ficou falando do neurofeedback, né? Quando teve essa coisa da NASA, esse mesmo pesquisador, ele descobre, ele parte daí, ele fala, bom, então é certo que é algo interno dentro do cérebro. Ele descobre a origem da demência, da epilepsia, né? Quer dizer, mais um campo que se abre para se trabalhar. Quer dizer, ele é muito ampla. Agora, tem gente que pergunta, nossa, isso serve para tudo. Não, não serve para tudo, né? E quando eu estava dizendo, quando eu falo com os profissionais, eu explico o que eu estou fazendo, ele me fala qual remédio está usando, eu falo, doutor, então, só presta atenção, com o passar do tempo, a gente vai conversando, pode ser que precise, o senhor acha que precisa diminuir o remédio, porque vai ele vai fracionando. Né? Então, eu converso, a gente faz uma equipe multidisciplinar, eu me reúno regularmente com esses profissionais, porque é uma troca,
né, fazendo isso. Bom, não sei qual a dúvida que você tem. Só um minutinho, olha. A Sônia está perguntando o seguinte, que o filho dela teve um problema de depressão, que ele passou pelo psiquiatra e que depois ele foi diagnosticado com depressão, mas não é, pelo que eu entendi aqui, não era depressão, ele era esquizofrênico. Se isso trata, se o neurofeedback trata, quer dizer, pelo que eu entendi, ela achava que ele tinha depressão, ele foi tratado como depressão e ele deve ter tido alguma crise e aí ela procurou um novo médico e descobriram que o que ele tinha era esquizofrenia. E aí que ela foi tratar de novo. E o esquizofrênico, você sabe que é para o resto da vida. Então, mas assim como o autista. Acredito que seja isso, né? Ou, Regina, qualquer coisa você me manda. É diferente do autista, que não me entendam mal, que não tem comparação, não é? Mas assim, a permanência no tratamento tem que a gente tem feito com o autista. Por quê? Ela é contínua, espaçada, mas vai continuando e vai demorar, talvez mais, mas ele vai ter benefícios, sim, porque estando com as ondas cerebrais organizadas, ele vai, os sintomas que ele tem, existem doenças, por exemplo, que não tem cura, né? Não tem cura, mas tem uma melhora desses sintomas ou uma supressão, às vezes, do sintoma. Entende? Então, eu acho que a gente, sim, pode trabalhar, não desprezando os outros trabalhos que ele esteja fazendo, com outros profissionais, né? No processo contínuo que ela vai ver o progresso desse rapaz. A gente teve um rapaz que, quando chegou aqui, ele era esquizofrênico. Ele veio de uma cidade longe do interior. Eles vieram 4 horas para vir, 4 para voltar. Nossa. Se ela estiver ouvindo, ela... Não, ela está acompanhando aqui. Ela até me mandou uma observação, depois eu falo. Então, mas mesmo a minha paciente, a mãe do paciente, ela sempre se comunica conosco, ficou muito grata do tratamento. Bom, esse moço, quando chegou, ele jogou literalmente toda a minha biblioteca no chão, ele fazia só ruídos, ele não emitia som, e foi um processo lento. A gente descobriu uma coisa. Primeiro, ele falava alemão, antes da esquizofrenia, e ele tocava piano. Uhum. E falou para a família ir para esse caminho, voltar o menino no piano, voltar, e a gente foi fazendo o tratamento. Foi uma família muito persistente, porque no caso dele, o resultado vai demorar para aparecer, mas eles insistiram, eu garantia que ia aparecer o resultado. Este menino hoje voltou para a faculdade, ele voltou a falar, quer dizer, ele está super bem. Pergunta da gente, manda bilhete falando, quer dizer, ele teve um progresso. Tem coisas que chegam, assim, situações, Miriam, que a gente não sabe direito qual é, porque depende de cada um a evolução, né? Mas a gente fica muito gratificada quando vê surtindo efeito. E quando não tem, no caso desse moço, todo o feedback que a gente dava para ele era com música. Mesmo a gente se comunicava com ele com música, né? E até ele voltar a falar. A gente não falava com ele como eu falo com você. Eu punho uma música, punho outra música, né? Tem que descobrir a maneira de se comunicar. Comunicar. Nem sempre são as mesmas maneiras, mas a gente vai descobrindo.
Neuza, eu estou impressionada quanta coisa que tem, entendeu? E quais são as, sabe? Eu acho que dá para muito, dá para tratar muitas coisas. Mas o que realmente me impressionou foi tratar o déficit de atenção, porque é uma coisa que eu vou te dizer. As pessoas que eu atendi de déficit de atenção não tinham déficit de atenção, tá? Elas tinham excesso de atividades, excesso de coisas, não déficit. Então, quando você tem realmente um déficit de atenção, eu acho muito complicado tratar sem medicação. Eu, Miriam, com a minha experiência. Então, eu falo, eu acho que se você teve uma experiência boa, eu acho mais é que tem que procurar para ir para uma experiência boa. Eu não tenho uma experiência assim tão boa quando realmente é um déficit de atenção. A pessoa, eu consigo que ela tenha um resultado melhor, ela tenha um resultado um pouco melhor em memória, em algumas coisas, mas ela ainda precisa de uma medicação. Então, se você consegue um resultado sem medicação, nossa, eu recomendo o seu tratamento assim, muito, porque eu sou holística e eu vou totalmente para a área que não tem a medicação. Então, sempre que aparece um tratamento novo que não tem a medicação, e que não é tão novo, novo assim, para o meu conhecimento, tá? Porque eu conhecia, eu sabia, todo mundo falava, mas quando me falaram, olha, traz alguém de neurofeedback, eu quis trazer a melhor. Eu não conhecia a técnica, mas eu conheço você, Neuza. Eu sei o quanto você é séria, o quanto você estuda, o quanto você leva a fundo a tua profissão. Então, eu falei, eu vou trazer a Neuza, porque a Neuza vai explicar direitinho pra gente. E é o que eu tô falando, todo mundo que me segue, todo mundo que me conhece, se conhecer alguém que tem um déficit de atenção, procure a Neuza, e não só nisso, em tudo, porque realmente eu acho que o neurofeedback deve ser muito bom. E quem tem déficit de atenção, eu preciso fazer algumas orientações para a família, porque se a família também não souber tratar, seja esquizofrênico, seja quem tem déficit de atenção, ou quem tem filho autista, tem que saber trabalhar, porque senão empaca o desenvolvimento dessa pessoa. Ficar com dó, fornecer tudo, não é o caminho, né? E às vezes casamentos são desfeitos porque fica um tumulto, aquela criança ou aquele indivíduo tumultua tanto que os casamentos se desfazem. Aí eu preciso chamar todo mundo, Sim. algumas orientações, algumas coisas para poder seguir. E tem dado bom resultado. Enfim, aqui, Miriam, eu queria só desmistificar, né? E de um jeito simples, porque se eu for falar numa palestra de um congresso, eu vou falar com todas as coisas, eu vou falar de sinapse, eu não vou falar desse jeito mastigado. Exato. Porém, eu acho que a pessoa que está nos assistindo, ela está pedindo que seja algo que ela saiba o que está falando. Compreenda. Senão, fica uma coisa muito, não sei, de novo, né? Que é isso? Mas eu acho que, no fundo, o que eu vejo nesses anos todos, como é uma gama tão ampla de sintomas, de coisas, enfim, sabe que eu acho que todo mundo devia fazer o mapa e dar uma olhada como é que está e para ver se, sabe, eu acho que são coisas tão interessantes e é tão fácil, né? Porque se tiver tudo bem, a pessoa vai embora. Mas eu acho muito interessante e ela veio para tirar um pouco da medicação que essas pessoas estão usando, né? Ótimo. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi tudo. Não, respondeu tudo e o nosso tempo já estourou até, infelizmente. E eles cortam, né? Infelizmente. Cortam. Mas, Neuza, eu queria te agradecer muito, muito, muito. E quem sabe, vamos fazer outras lives. Eu estou à disposição. Você é muito rica em todo o teu trabalho. Vamos fazer outras lives, porque eu gostei demais. Por exemplo, com Mindfulness, mas é uma outra live, porque é muito grande.
Então, o que você precisar, estou à disposição, espero ter ajudado. Muito obrigada. Se ficou confuso, pode me mandar um zap, pode me telefonar, que eu respondo assim que possível, tá bom? Não, Neuza, muito obrigada, não ficou nada Obrigada. confuso, você explicou tudo muito bem e numa linguagem que todo mundo entende. Eu acho que Obrigada. tem que ser exatamente assim, você não está no meio de pessoas que trabalham com isso, então eu acho assim, todo mundo tem que entender. Eu procuro sempre falar de uma maneira que todo mundo entenda, porque Sim. senão fica muito difícil, né? Sim. Neuza, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Imagine, vamos Foi um marcar. prazer estar com você. Prazer foi todo meu, fazia tempo que a gente não se via, né? Então, E vamos marcar outras lives, com tá certeza. bom. Estou à Tá disposição. Um Um beijo beijo grande para todos. você. Tchau. E, gente, muito obrigada. Até a próxima live. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Neuza.